Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da série Respondendo Questões. Nesse vídeo em que estabelecemos aqui o nosso maior ponto de interação. Um vídeo no qual eu trago as questões que surgem na conversa com vocês, meus amigos, que comentam vídeos como esse, que comentam as postagens que eu faço nos textos postados no Facebook, postados aqui mesmo no canal do YouTube, na aba comunidade, nas conversações que tenho no WhatsApp, sobretudo no grupo que criei para conversar com os amigos aqui, esporadicamente também as pessoas que me enviam e-mail, aqueles que também entram em contato pelo Messenger, essas coisas todas. Então, eu transformo esses tópicos em questões que são desenvolvidas aqui. Aqueles que gostarem da ideia de trazerem uma questão para cá, nesse formato de vídeo, podem comentar esse vídeo trazendo uma questão. Certamente eu vou ler. E se estiver dentro do escopo aqui das nossas considerações, ou seja, desse tema de Bhakti Yoga, mesmo que lateralmente, será tratado aqui em algum momento, tá? Numa lista, numa ordem, né, de chegada dessas questões. Vamos lá então, meus amigos, para as questões de hoje. A primeira delas é a seguinte: um amigo me escreveu: eu não compreendo muito bem algumas passagens bíblicas que enfatizam a ação, obras, e outras a graça. Seria a graça a devoção? E o estado de entrega? Ou seria uma dádiva divina de merecimento? Muito bem. Passagens bíblicas eu vou entender aqui como se ele estivesse falando daquilo que está registrado na Bíblia, que judeus e cristãos valorizam como seu maior patrimônio escritural. Muitas vezes se usa também o termo citações bíblicas para se referir a tudo aquilo que é escritural, mesmo que seja fora desse contexto, né? Mas aqui então, primeiramente vou partir desse ponto que ele está falando daquilo que ele mais conhece, que são as citações da Bíblia. Então você tem o Antigo Testamento, a Torá dos judeus, você tem o Novo Testamento, que é a constituição das doutrinas propriamente cristãs, que abarcaram, né, o patrimônio das escrituras dos judeus também, para o seu compêndio. Então o que acontece? As obras, elas sempre vão estar num contexto de corresponder ao senso de adoração do fiel. Exorta-se às boas obras, não porque Deus precise dessas obras, mas porque, na medida que você realiza as boas obras, elas representam a sua obediência, elas representam o seu temor, elas representam a sua devoção, seu desejo de obedecer. E por qual razão Deus teria algum interesse nesse mundo? Claro que há variações de compreensão sobre isso, mas o ponto é que esse mundo muitas vezes é um campo de provas, na qual o desenvolvimento das ações mais virtuosas representam um espírito cheio de asceticismo, cheio de renúncia. Então, as obras, elas estão nesse contexto, não há uma contradição, né? Muitas vezes isso aparece no âmbito do cristianismo, que algumas pessoas dizem assim, né? Deus salva você. Você não tem poder para se salvar. Então não é porque você agiu assim ou assado, é por causa do sacrifício do Cristo. Se você acredita nisso, você é salvo. Mas é claro que as pessoas que dizem isso, elas não vão estar considerando aqui que você vai ser um assassino, que você vai ser um ladrão, que você vai ser um adúltero, que você vai ser um completo desregrado. E isso significa que você acredita que Cristo te salvou. Claro que não. Porque senão isso seria quase que entender que o ensinamento da salvação por Cristo era quase que um indutor do mau comportamento, né? Agora que eu sei que eu estou salvo mesmo, então eu vou fazer toda sorte de bandalheiras. Porque nada importa, eu já estou salvo, porque eu acredito que Cristo me salvou com o seu sangue. Então, definitivamente nenhum cristão, né, que defenda que não é pelas obras que se salva, vai considerar isso. O ponto é
É claro que o homem não pode arrancar-se, né, da areia movediça se puxando pelos próprios cabelos. Evidentemente que isso é estúpido. Claro que sim. É claro que pela misericórdia de Deus que somos elevados. Mas por qual razão Deus eleva uns e não eleva outros? Porque alguns se conectaram com Ele, alguns demonstraram querer tal elevação, alguns de certa maneira clamaram até mesmo com as suas atitudes, e Deus respondeu assim. Deus responde a todos, inclusive aqueles que estão atolados na areia movediça. Esses querem ficar lá. Então Deus permite e até mesmo empurra mais. Não é? Então essa aqui é a questão. A graça, a devoção é uma graça? É claro. Mas como é isso se nós estamos caminhando para a devoção? Então, nós queremos ser devotos. Nós queremos ter amor. Mas ainda não temos por Deus o amor que temos pelo mundo. Temos muito amor pelo mundo. Temos muito amor pelas nossas coisas. Temos muito amor pelas nossas construções. Temos muito amor pela nossa ideia de mundo. E num determinado momento da nossa vida, nós passamos a olhar para uma possibilidade extramundo, a possibilidade de Deus. E passamos a querer ter afeição por isso. Passamos a conhecer a história dos grandes santos. Passamos a ter admiração por eles. E pensamos assim, poxa, eu acho que isso que realmente é a verdadeira felicidade, né? Amar a Deus. O mundo é sempre quente, frio, áspero e macio, né? Apenas Deus é a perfeição absoluta, então deve ser isso mesmo, né? Que a minha alma anseia. Porque ela sempre quer o bem, o belo, o bom, o doce, o macio. Então é em Deus em que está tudo isso. Só que eu não consigo ter amor por Ele. Esse pensamento, ele é um pensamento já cheio de devoção, ao mesmo tempo que ele não é a devoção em si. Quem pode dar então a devoção em si? Deus. Então a gente caminha. E aí a gente faz o quê? Atos que aumentam a nossa devoção. Quais são esses atos? A gente restringe o poder da sensualidade na nossa vida. A gente restringe o poder do fascínio que nós temos pelas coisas do mundo em nossa vida. Então são obras que favorecem a um estado de recepção da graça. Então as coisas estão sempre conciliadas aqui, né? Outro dia, uma pessoa falou aqui sobre a questão do movimento Hare Krishna e os 4 princípios fundamentais dos Hare Krishnas, né? Quais eram esses? Eram quatro restrições, né? Que eles chamam de princípios reguladores, né? Que é o que? Não se intoxicar, né? Não ficar chapado, né? Com drogas, com bebida. Não ter sexo fora do casamento. Não consumir comida que não seja oferecida a Deus, e eles oferecem comida lacto-vegetariana, e não participar de jogos de azar, né? Aí alguém pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com devoção? Porque você tenta se manter sereno, se manter consciente, se manter atento para estar sempre em favor da causa de amar mais a Deus. Então tem a ver com devoção. Porque eu tento restringir o poder profundo da atração sexual, conectando isso à obrigação, à responsabilidade, ao serviço do outro, na qual eu sei que Deus vive, não é? Ao companheirismo, né? Na saúde, na doença, né? Na alegria e na tristeza, casamento, né? Filhos, responsabilidade, né? Não é só quando a pessoa está viçosa e jovem, quando a pessoa também estiver velhinha e doente, não é verdade? Quando tiver passado já o fogo da paixão carnal, ainda permanecer unido, fiel. Tudo isso lembra o que? Da nossa conexão com Deus, né? Então, oferecer comida a Deus está meio subentendido, né? E por que eu restringo ao modo da bondade? Porque isso faz com que eu conecte que se eu sou mais sático, eu estou mais próximo de perceber Deus, e jogos de azar. Por quê? Por que se joga um jogo de azar? Porque primeiro você está um pouco ocioso. Você podia estar cantando o nome de Deus, não é? Ouvindo suas glórias. Você quer dinheiro?
Você quer se enredar mais ainda nesse mundo? E você quer depender da sorte, da casualidade, quando você é completamente rendido a Deus? Então são atos, são obras. Elas salvam você? Não, mas elas colocam você numa dimensão de lembrar que você será mais feliz se você se tornar um devoto. Não é? Muito bem. Um amigo perguntou: o que seria correspondente à metanoia cristã na espiritualidade de Sri Ramakrishna? Metanoia aparece lá no diálogo de Cristo com Nicodemos. Nicodemos era aquele erudito, né, do Sinédrio, aquele principal dentre os sacerdotes, que foi se encontrar com Cristo à noite, escondido. Por quê? Porque o Cristo era uma figura controversa. O Senhor Jesus era uma figura controversa entre, sobretudo, aqueles membros do Sinédrio, entre os eruditos, entre os escribas, entre os fariseus, saduceus. Mas o Senhor Jesus tinha amigos lá. Muito provavelmente, né, o discípulo a qual ele amava, o autor do evangelho atribuído a um João, era um membro do Sinédrio. Muito provavelmente. Já disse isso algumas vezes, né? Ele está presente na crucificação. Ele fica com a guarda da mãe de Jesus. Ele não é martirizado. Ele está presente no julgamento de Jesus no Sinédrio, coisa que um pescador ali da Galileia não estaria. Não é verdade? Ele fala de modo extremamente erudito e digno de quem era alguém instruído, naquele que é o evangelho considerado mais teológico dos 4 canônicos. Então, muito provavelmente, o discípulo ao qual o Senhor amava era um membro do Sinédrio. Nicodemos é um desses, assim como José de Arimateia também era aquele que comprou, né, o sepulcro novo para o Cristo. Nicodemos e José de Arimateia foram até Pilatos. Imagina o nível de exposição. Imagina, Cristo acabou de ser crucificado. Ele era aquela figura, o opróbio, totalmente derrotado. Eles vão lá, junto ao representante do imperador, ao governador, e se expõem, demonstrando que eles eram discípulos, devotos do Senhor Jesus. Então Nicodemos é esse personagem. Então ele vai lá falar com o Senhor Jesus, perguntar uma série de coisas para ele. Ele diz: eu sei que você é mestre, que você ensina com verdade. Eu queria entender o que você ensina, que é tão disruptivo e ao mesmo tempo tão profundo. E o Senhor Jesus tem muita amizade por ele, muito carinho por ele. Diz: se você que é professor não sabe essas coisas que eu digo. Então ele fala, sendo efetivamente o guru de Nicodemos, né? Ele diz: é necessário nascer do alto. E Nicodemos então não entende. Como assim nascer do alto? De que forma é isso? Será que eu vou ter que nascer novamente do ventre da minha mãe? E o Senhor Jesus diz para ele, né, que é uma questão espiritual, não é uma questão da carne, mas ele diz: é necessário transformar a mente. É necessário ter metanoia. São Paulo também vai tratar disso, de metanoia, né? A necessidade da transformação da nossa mente. Metanoia, então, é muito importante. Mas antes de metanoia, existem outros passos, né? É como as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mendigos de espírito. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados e bem-aventurados e bem-aventurados até que você conhece Deus. E até que você se torna um filho de Deus. Começa lá com humilde de espírito. Começa lá com mendigo de espírito e termina com reconhecido como filho de Deus. Mas tem toda uma trajetória. Qual é o primeiro passo da trajetória, se a gente for imaginar esses termos gregos, né? Catarsis. O que é catarsis? A gente conhece catarse normalmente, né? Dentro do uso psicológico que se faz disso. Mas nesse sentido das palavras gregas relacionadas à teologia, o que é catarsis? Catarsis é a autoinvestigação. É a famosa pergunta: quem sou eu?
Você olha para esta vida e percebe que você nasceu em um ano e vai morrer daqui a pouco. A nossa mortalidade é muito evidente, ninguém consegue negar isso. Ao mesmo tempo que nós temos uma percepção muito grande de que nós não somos mortais, nós somos vivos, nós somos a própria vida. Quem nós somos? Essa autoinvestigação leva também à compreensão do que nós somos em relação a isso, a essa compreensão de que nós somos em relação à nossa vida, e a nossa fé, e os nossos comprometimentos. Essa catarse é a primeira instância desta jornada espiritual, não é? É antes de metanoia, antes de transfiguração dos nossos paradigmas, vem a autoinvestigação. Quem eu sou? Eu sou uma parte de Deus, né? Depois de estar consciente disso, eu sou uma faísca de Deus, eu não sou o Marcelo, eu não sou o fulano, ciclano e beltrano. Eu sou isso que nunca nasceu e que nunca morrerá. Começa um processo chamado nepsis, que é o quê? Estar atento plenamente a esta vida. Que eu vivo como Marcelo, como fulano, como ciclano, como beltrano, tentando sempre recordar que eu sou uma partícula de Deus. Estar atento perante a vida, não deixar-se entrar no automático, que faz a gente novamente esquecer que nós somos seres espirituais e passamos a ser essas pessoas aqui, condicionadas a essa vida mortal, na qual nós estamos sempre tão preocupados, né? Aí sim vem metanoia. Você sabe conceitualmente que você é uma partícula de Deus, você está atento ao ritmo da sua vida, então você começa a transfigurar a sua mente. Metanoia. Sri Ramakrishna dizia, né? Os 3 primeiros estágios da mente, não é? São aqueles da animalidade, né? Ele dizia: ânus genitais e umbigo, reprodução, necessidades fisiológicas e alimentação. É o que os bichos têm. E o ser humano pode ser como um bicho. Não é isso, né? O homem é o animal racional. Então ele pode ser, usar a sua racionalidade para ser só um animal mesmo. Mas se ele ultrapassa isso, ele alcança o 4º estado da mente, dizia Sri Ramakrishna. O 4º estado da mente para Sri Ramakrishna era a percepção de que você é um ser espiritual. Catarses, nepsis e metanoia estão nesse 4º estado da mente, a qual Sri Ramakrishna dizia a dimensão do coração. Thakur depois dizia, depois vem o estado da garganta, onde você só quer falar e ouvir sobre Deus, e o estado depois da testa, onde você vê Deus no mundo. Na perspectiva grega, isso aqui vira exíquia, que é a busca por quietude. Você já transfigurou os seus paradigmas e agora você quer perceber a presença divina através do silêncio, do barulho do mundo. Por isso que todo o caminho, né, espiritual requer retirada, requer retiro. Retiro não é ir para um clube para jogar bola, churrasco, violãozinho. Não é isso não, tá? Ver o filme da Paixão de Cristo. Não. Retiro. Você e o seu Senhor. Você em busca de ouvi-lo. Busca por quietude. Né? E depois vem o quê? Teoria. Contemplação. Lembra-se de Ramakrishna, né? Só quer ouvir sobre Deus, você mesmo. Só quer ver Deus. Exíquia, teoria. Busca do silêncio, busca da quietude e contemplação de quem? Do seu ideal escolhido. Em que você medita? Eu medito em nada. Eu quero pensar em nada. Dos problemas cerebrais. Você está dormindo. Você pegou um sono.
A meditação é você centrar a sua mente no seu ideal, embora o mundo vá trazer a você muitos assuntos, você vai centrar-se no seu ideal, contemplação do ideal. Teoria. O que é a consequência da teoria? O que é a consequência da exíquia? Buscar a quietude e contemplar o ideal? Purificação do nous, o espelho do coração. Se você quer ver alguma coisa no espelho, a sua própria face, você tem que purificar o espelho. Se ele estiver todo embaçado e sujo, você vai ver uma imagem distorcida. Para limpá-lo, precisa do quê? Quietude e contemplação. Nisso vai se dar o quê? O fonema. O que é isso? Isso é a iluminação da mente. Voltamos a Thakur, que diz: depois vem o estado da coroa, o estado no qual você perde o contato com o corpo. A mente iluminada, ela está mais entre o sexto e o sétimo, né? Ela vê Deus e está lá, aquele estado intermediário. A iluminação da mente é quando todas as coisas ficam claras. Lembra aqui da história do Senhor Buda, né? Depois do seu grande processo de asceticismo, ele consegue perceber a realidade das coisas. Mas por fim tem o quê? Teoses, a união com Deus. A busca por Deus. Então o que começou lá em autoinvestigação, quem sou eu, termina com teoses, união com Deus. E novamente Sri Ramakrishna. No sétimo estado, perde-se o contato com o corpo e com a mente. Aí os personalistas vão dizer: viu? Sri Ramakrishna está dizendo que no final tudo que é Brahma, porque a gota se colocou no oceano. Não é nada disso, é golpe retórico. Ele está dizendo que você perde contato com o corpo e a mente. Mas quem perde? Você. Porque você uniu-se a Deus. Teoses. Então é esse processo desses nomes, termos gregos. Em comparação com a filosofia de Sri Ramakrishna, temos completa convergência. Não é? Muito bem. Vamos a mais uma questão. Uma amiga me disse: eu entendo que é meio estranho seguir disciplinas espirituais de uma religião e não frequentar esta religião. E aqui ela estava falando a respeito de muitos dos conceitos que eu trato aqui sobre, por exemplo, Bhakti Yoga, que são tecnologias, digamos assim, das religiões Bhakti, né? Então, por exemplo, né? Os conceitos, né? Sadhusanga, Sadhuseva, Nama, Guna, Kirtana, ou seja, estar se reunido com sadhus, servir o sadhu, cantar os nomes e as glórias do Senhor. Isso é Bhakti Vedanta, filosofias, né? Tem a ver com isso. Aí alguém pode pensar assim: como que pratica isso se você não está inserido dentro de um Parivar Vaishnava, de uma Sampradaya, se você não tem um guru, se você não se submete a isso ou aquilo, se você não segue o calendário dos jejuns, se você não está dentro do complexo religioso? Como que pode transformar isso, seguir disciplinas espirituais sem estar numa religião? Como que você pode, por exemplo, ser alguém cristão, seguir disciplinas espirituais sem ser um formal católico, um formal ortodoxo, um formal luterano, um formal isso ou aquilo, um muçulmano formal, alguém que está dentro de um contexto? Como é possível? Não é estranho isso? Como é que você pode seguir uma sadhana se você não está dentro de algo? Aí o ponto é assim, que você pode estar dentro de uma religião dessa e seguir os preceitos todos, mas fazer isso de um modo ao qual a sua preocupação está em dia com a religião. E é muito bom isso. Certamente você vai melhorar muitos aspectos da sua vida. Mas efetivamente você desenvolveu o amor por Deus? Não necessariamente.
muitas vezes acaba sendo um obstáculo, porque você está tão preocupado em atender ao preceito, que uma vez que você cumpre o preceito, tá tudo ok para você, mas você não conseguiu desenvolver amor por Deus. Mas, afinal de contas, eu estou seguindo aqui a regra que Deus colocou através de sua religião. E aí o que acontece é que nós vamos ter um desenvolvimento torto. Então qual é a questão? A questão é que seguir as disciplinas espirituais não é por elas, é pelo objetivo que elas têm. Não é? Então, se eu sou um devoto de Sri Ramakrishna, qual é a religião que eu devo estar? De verdade. Eu não sei. Não sei qual religião eu deveria estar. Eu sei qual é o objetivo da sadhana relacionada a Sri Ramakrishna. Desenvolver amor e devoção por Deus. Então é evidente que seguindo esse caminho de Sri Ramakrishna, o importante mesmo é você desenvolver amor e devoção a Deus. Né? Então é nisso que não é estranho seguir disciplinas espirituais e não frequentar uma... Porque frequentar não significa muita coisa. Não é? Frequentar. Vamos assim, usar um exemplo assim bem meio tosquinho, mas que eu acho que funciona. Que vai chegar onde eu estou querendo dizer aqui. Você tem um time de futebol. Você gosta muito daquele time de futebol. Mas por alguma razão você não pode assistir os jogos do time no estádio. Por quê? Porque às vezes você não mora naquela cidade, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você trabalha, por exemplo, num trabalho que não permite ir aos jogos, mas você está muito interessado. Você ouve os jogos, você vê os jogos, você fica sabendo, você fica nervoso, você fica triste quando perde, você fica feliz quando ganha. Você está muito envolvido com aquilo, só que você não pode comparecer lá. Será necessariamente certo dizer que você não é um torcedor daquele time? Que você não é super envolvido com aquele time? Eu digo que você é. Às vezes muito mais com aquele que vai a todos os jogos. Às vezes vai a todos os jogos porque ganha um ingresso de graça. Às vezes vai a todos os jogos porque isso é de alguma maneira um status. Às vezes está meio ocioso. E vai por muitas e muitas facilidades. Vai. E às vezes tanto ir... aquilo perde um pouco do sabor para ele. Às vezes aquilo não é tão importante mais. Às vezes aquilo é um costume. Então o ponto é que se o objetivo da coisa aqui é desenvolver amor pelaquele time, quem alcançou mais? Aquele que esteve em sua mente sempre muito atrelado e fez tudo aquilo que era possível para aumentar esse ponto de conexão. Não porque ele queria aumentar, é porque é natural dele. Então, o anseio por Deus é a vontade de estar sempre em Deus. O que você aprende com as religiões? Você aprende métodos de permanecer com a sua mente em Deus. Qual que funciona mais? Não é que você fazer um blend de práticas seja a coisa mais adequada. Você realmente dizia que não. Escolhe um caminho e segue com seriedade. Mas ele não estava dizendo, escolhe uma teologia e defenda. Escolha. Não, estava dizendo práticas concretas de caminhos de santos. O que se faz nesse caminho aqui para desenvolver amor por Deus? Repete-se o nome do Senhor. Canta a oração, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem piedade de mim, um pecador, meditando nele no coração. Esse é o caminho dos exicastas. Eu vou praticar isso. Vou praticar isso com toda seriedade. Então eu vou praticar aquele princípio lá dos Vaishnavas, lá dos Hare Krishnas. Eu vou não me intoxicar, eu vou oferecer comida vegetariana a Deus, eu só vou ter relações sexuais no meu casamento, eu não vou jogar jogos de azar, eu vou cantar as voltas. Pratica aquilo com toda a intensidade de alcançar. Provavelmente vai ter mais benefício do que se você não fizer nada. E assim, todas as outras práticas. O ponto é, qual é o objetivo? O objetivo é alcançar amor por Deus. Não tem outro objetivo. Se o seu objetivo é estar ok com aquela religião, é fácil. Chega lá na religião, pega lá o manual de como é e seja. Será? No objetivo de conquistar amor por Deus, não é necessariamente assim. Não é? Muito bem. O amigo perguntou,
Marcelo, só por curiosidade, pois sei que você já foi um ortodoxo. Ele mandou um vídeo para mim na qual aparece um bispo grego, o bispo Eufidóforos, que é o bispo, o arcebispo da América pela Igreja da Grécia. Igreja da Grécia não a Igreja de Atenas, mas a Igreja do Patriarcado de Constantinopla. Então esse bispo Eufidóforos participou de uma cerimônia com o atual presidente dos Estados Unidos. Quando eu gravo esse vídeo aqui, é o Donald Trump. E o cardeal, então, muito emocionado e tal, fez loas ao Donald Trump e em um dado momento disse que o Trump lembrava ele o imperador Constantino. Ele pegou uma cruz assim, disse: isso aqui é a cruz como a cruz que Constantino viu no céu antes da batalha. Assim eu dou para você porque você é como um Constantino, né? E desejou a ele, né? Enfim, ele disse exatamente: você me lembra o grande imperador romano Constantino, que fundou e construiu a magnífica cidade de Constantinopla, meu local de nascimento, que hoje é conhecido como Istambul, capital da Turquia, né? Que esta cruz o guie, como outrora guiou Constantino. Que ela torne a América invencível. Então, esse amigo pergunta como enxergar isso, como é que é isso. Isso é próprio da mentalidade da Igreja Ortodoxa. O objetivo da Igreja Ortodoxa é a união entre o trono e o altar, entre o basileu e o patriarca, entre o imperador e o bispo, entre o Estado e a Igreja. Esse é o objetivo ortodoxo, essa é a lógica, é a mentalidade. E há uma mentalidade também muito imperial, assim, muito, né, o déspota, né, o bispo é chamado de déspota, né, ele é senhor de poder, porque isso concentra a responsabilidade e é mais fácil você ter essa vinculação, né? Você tem um rei e você tem o patriarca. Então eles representam cada um dos corpos unidos, né? O rei fortalece a igreja, dá a ela segurança, dá a ela autoridade, dá a ela exclusividade sobre o rebanho. Persegue outras religiões, proíbe outras religiões, limita outras religiões e dá status a ela, ou seja, né, privilégios. E a religião legitima as atitudes do rei, dizendo: o rei manda mesmo, porque Deus o abençoa. E isso é o ideal na mentalidade da Igreja Ortodoxa. Então, o que esse bispo faz, que é assim, né, aparentemente um puxa-saquismo vergonhoso, lamentável, ele é, de fato, um puxa-saquismo vergonhoso, lamentável. Ninguém duvida disso, ok? Esse é um ponto pacífico. Mas isso é o ethos da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica, você teve, né, assim, o cristianismo lá em 381 se tornou oficialmente a religião do Império Romano. Já existiam comunidades cristãs lá na Pérsia. E o vastíssimo Império Persa era rival do vastíssimo Império Romano. Então o Império Persa seguia a religião fundamental, era o mazdeísmo, o culto a Ahura Mazda, sobretudo de acordo com as reformas do profeta Zaratustra, Zoroastro. E depois com as reformas feitas pelos magos, sacerdotes mazdaicos. Mas existia grande liberdade para outras religiões. Mas quando os cristãos se tornaram oficialmente a religião de um império rival, o Império Persa chegou para os representantes da Igreja de Cristo lá e falaram assim: olha, que sabendo aí que vocês agora são representantes do Império Romano, então vocês não vão poder ficar aqui não. Então a igreja na Pérsia rompeu. Foi o primeiro cisma, primeiro importante cisma dentro da igreja, não é? Mais significativo até do que arianismo, porque, né,
separou uma parte importante, né? Essa igreja no território persa ia até a China, bem vasto. Então, separou-se por quê? Por causa disso. Passado algum tempo, ali no século VI, a parte original do Império Romano, a Roma histórica, a parte do Império Romano na Europa Ocidental, ela começou a ser atacada por aquilo que nós chamamos de bárbaros, né? Os eslavos ali e tal. Os povos germânicos começaram a invadir ali. E o que aconteceu? O Império Romano começou a se deslocar mais para o centro da Ásia, mais para o Oriente, e estabeleceu-se fundamentalmente a sua liderança, a sua base em Constantinopla. E a nova Roma, Constantinopla, a cidade de Constantinopla, a nova Roma. E aí a antiga Roma e o seu território passou a ficar sem a presença do Império por um longo período. E aí a cátedra romana e as igrejas sob essa cátedra ficaram alheias da proteção do guarda-chuva imperial. Mas elas continuaram dentro da comunhão cristã com essa igreja de Roma. Mas Roma já era mais Constantinopla agora. Então essa região ali do Ocidente, que tem no seu baluarte a igreja de Roma, a igreja da cidade de Roma, que era parte daquela igreja universalmente romana, que agora tinha sua mais importante sé, sua mais rica sé em Constantinopla, ela ficou um tanto quanto independente do Basileu. Por quê? Porque ela não estava próxima dele. Então ela teve que sobreviver na penúria de ser uma religião não protegida por um rei. E foi aí que ela desenvolveu a sua autoimagem de igreja além do império. Igreja como império, depois ela concebeu. Enquanto as igrejas que permaneceram sob o guarda-chuva do imperador ficaram sempre como um apêndice do poder imperial. E essa é a mentalidade da igreja ortodoxa, todas elas são assim. Elas são departamentos do império. Então a igreja da Sérvia é uma igreja da Sérvia. A igreja da Grécia é uma igreja grega, helênica, da língua grega, dos costumes gregos, do povo grego. Igreja russa, com uma coisa russa, entendeu? E o bispo, né? Eu nasci em Constantinopla, é tão importante para ele isso, né? Enquanto a igreja católica é a igreja de todo o globo. Por quê? Porque ela se desprendeu do domínio imperial. Então foi muito bom para ela. No longo prazo, ok? Naqueles séculos ali não foi nada bom, mas depois foi bom. Então é isso, né? O que dizer dessa declaração? Que ela é pateticamente convergente com o ethos ortodoxo, porque o ethos ortodoxo é assim, patético. Nisso eu não estou aqui desrespeitando, ok? A devoção, a fé, as orações, os ícones, os hinos, a piedade e a santidade de quem é santo no contexto da igreja ortodoxa. Mas a igreja ortodoxa é isso. É isso. Se um dia ela se tornar uma outra coisa, ela teve várias oportunidades, ok? Teve, por exemplo, a queda de Constantinopla. Ela poderia ter se transformado numa outra coisa. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou sempre sonhando com a restauração de Constantinopla. Com a restauração do Império Cristão. O patriarca de Constantinopla, sob dominação muçulmana, ele era o chefe dos romanos. Para que se entenda isso, né? O Império Bizantino era o Império Romano. Império Romano. O Império Romano não acaba com a invasão dos bárbaros, não. O Império Romano acaba com a invasão de Constantinopla, onde inicia-se, né? Termina, né? A Idade Média. Então,
possibilidade de que os ortodoxos se libertassem dessa vinculação com o Basileu se dava aí. Mas eles quiseram sonhar com uma restauração. Então, depois de alguns séculos de dominação otomana, algumas províncias do Império Otomano começaram a se desprender, se libertar, se tornarem autônomas, e aquelas grandes né, canados cristãos. Bulgária, os Balcãs, né, enfim, Romênia e tudo mais, foram se libertando e foram se tornando monarquias cristãs. Algumas assim até, né, um tanto engraçadas, a monarquia da Grécia, né, coloca lá uns alemães lá para serem rei dos gregos. E aí o que acontece? A igreja se juntou aquilo ali, e aí aquela antiga ideia de serem todos submissos ao Basileu bizantino passou a ser cada reizinho local ali de cada reino ortodoxo, o reino da Bulgária, o reino da Sérvia, depois o reino da Iugoslávia, depois né, o reino da Romênia, essas coisinhas, né? E o grande Império Russo, que sempre foi uma emulação do Império Bizantino. Sempre foi essa ideia. E o que era a igreja lá? A igreja completamente submissa ao imperador. Completamente. Quando não foi, quando valentemente não foi, o imperador, acabou com tudo. E os ortodoxos o quê? Vamos reconhecer quem nós somos. Escravos do imperador. Foi assim, né? O arcebispo de Moscou, o metropolita de Moscou, Filipe, corajoso, se levantou contra os excessos enlouquecidos de Ivan o Terrível. Ivan o Terrível mandou matá-lo, tirou todo mundo do sino e falou assim: eu quero outros bispos que me obedeçam. Perdeu-se canonicidade? Não. Desde então, seguiu-se. E sempre foi assim. Aí veio, por exemplo, aí séculos e séculos, até o momento em que a igreja era já o sínodo, acabou-se o patriarcado, né, em 1700 e pouco, no início de 1700, dissolveu-se o patriarcado de Moscou para transformar a igreja em realmente um departamento do Estado, bem evidente, bem explícito, assim, que era uma secretaria do Estado, uma coisa cultural, que levou, né, a cada vez mais distância do sentimento popular com a igreja. E aí veio a tal revolução bolchevique, a revolução comunista. Por quê? Porque o povo não tinha mais conexão nenhuma com aquilo. E depois se espalhou pelos outros países ortodoxos. O que aconteceu, né? Nunca houve a edificação de Estado ateu. Se deu aonde? No seio ortodoxo. Por quê? Por qual razão? Porque os ortodoxos têm essa primazia de estabelecer nações cristãs que se tornaram oficialmente ateístas. Oficialmente ateístas. Você vai dizer assim, nossas nações ocidentais não são ateístas? Sim, com certeza, mas isso é o problema da humanidade. Mas aqui nunca existiu isso, né? Destruição física das igrejas. Em algum momento no México você teve isso, claro. Em algum momento aqui na América Latina você pode ter desejado isso, sem dúvida. Mas essa constituição, né, de um novo ethos, por que isso se deu nos países ortodoxos? Por causa da igreja ortodoxa. Não tem nenhuma outra razão. Né? Então, assim, esse bispo aí grego, ele é ortodoxo. Nada mais ortodoxo do que isso que ele está fazendo. Essa submissão patética. Isso é ortodoxo. Puramente ortodoxo. É tudo que um bispo ortodoxo quer, um patriarca ortodoxo quer, é ter um Putin para lamber as suas botas. Para lamber as suas botas. Eu falei botas, ok? Não sejam maldosos. Botas. É isso. Para ter um dinheirinho. Para ter um benefíciozinho. É isso. É isso. Basicamente é isso. Né? Muito bem, meus amigos. Outra questão. Última questão de hoje. O que é, afinal de contas, sobre o ano de 2027? As pessoas ligadas em OVNIs dizem que vai haver um grande evento. Os evangélicos falam também disso, que vai haver um grande evento, não sobre OVNIs, ok? Espero que não. Há quem fale sobre a inteligência artificial sair do controle, e ainda há pessoas que indicam degenerações irreversíveis no que diz respeito ao meio ambiente,
a partir de 2027. Eu já ouvi também de inversão dos polos. O caso é que há uma sinistra convergência a respeito da data 2027, ou de um ciclo que vai de 2027 até 2034, como tempo para uma transformação da natureza, da vida neste nosso mundo. Existe algum amparo no ensino dos grandes santos e amigos de Deus a respeito de uma coisa assim? O que você pode particularmente dizer sobre essas coisas? E como lidar com tais especulações do ponto de vista de um Bhakta? Se há uma tal data em qual a vida mudará, o devoto não deveria se preparar de algum modo especial para isso? Muito bem. Última questão de hoje, uma questão interessante. E é verdade, existe essas coisas sobre o ano de 2027. Claro que o nosso pensamento pode dizer assim, tinha também aquela coisa lá do bug do milênio, você lembra disso? Que viraram de 99 para 2000, tudo ia mudar, os computadores ia ter uma balbúrdia no mundo. Tinha essa ideia, era um tanto quanto nascido de sensacionalismo, e assim, um alarmismo, ignorância sobre as questões tecnológicas e algum fundinho de verossimilhança, mas era alarmismo. E não deu em nada, como todos sabem. Depois veio a questão do calendário maia, em 2012 também, uma grande questão assim, mais supersticiosa do que outra coisa, Os maias tinham lá o calendário dele. Calendário é uma forma de contar o tempo, uma forma... Os povos têm formas diferentes, os chineses estão num calendário, os etíopes estão, sei lá, em 2008 agora, não sei, 2006, então outra contagem de tempo, Se tinha no passado o calendário juliano, o calendário gregoriano, enfim, essas coisas, Se tem uma data, por exemplo, hindu também, própria, separada, depende da relevância que isso tem em determinado tempo. E não deu nada, evidentemente, em 2012, não aconteceu rigorosamente nada. Mas esse caso agora de 2027 realmente é um pouquinho diferente, porque primeiro existe de fato uma pluralidade de grupos que parecem apontar para esse ciclo aí, 2027 a 34. Grupos um pouco diferentes, embora às vezes um pouco conectados, Por exemplo, a questão do movimento de revelação OVNI, o disclosure, que tem acontecido nos últimos tempos, com funcionários do governo dos Estados Unidos e revelando coisas sobre o encobertamento sobre casos ufológicos de muito tempo e falando a respeito de que existe algo mais sobre isso. Existe, de fato, inteligências não humanas, há muito tempo intervindo aqui, interagindo e coisas assim. Esse é um assunto que ele é notoriamente ofuscado por um interesse global de governos e mídia correlacionada com os governos. O fato de coisas muito bombásticas que já foram ditas em conferências nos Estados Unidos, diante do Congresso americano, de pessoas de peso, ex-membros de agências de segurança, cientistas laureados, políticos, que já falaram coisas realmente bombásticas sobre esse assunto, que isso passa desapercebido pela grande maioria das pessoas, é bastante curioso. E esse movimento de revelação sobre esse tema vem falando. O John Ramirez, que é um agente da inteligência, falou a respeito disso, que haveria um acontecimento meio assim, bombástico que tornaria impossível a retenção desse assunto e que isso abriria caminho para uma mudança de paradigma. Aí você tem muitas coisas do movimento evangélico que relacionam esses assuntos ufológicos com a questão não alienígena ou extradimensional, mas uma questão espiritual sobre demônios. Então eles acham, também falam a respeito disso, mas acham que não será algo assim de outro mundo, será algo sobre o anticristo, sobre a enganação do homem a respeito de prodígios feitos pelo inimigo da humanidade. Existe muito assunto sobre isso.
Aí já não tem mais aquelas figuras assim de muita relevância científicas e militares, mas tem gente que lê essas coisas dessa maneira. Claro que isso reverbera muito, porque é grande número de cristãos que são, né, alcançados por essa mensagem. Você tem o tópico da inteligência artificial, realmente tem muita gente grande, muita gente influente, muita gente por dentro, muita gente do métier que fala sobre isso, que em 2027 haveria uma manifestação, digamos assim, da superinteligência artificial que poderia em um dado momento se tornar emancipada do controle. E aí se diz que isso poderia ser muito ruim de muitas maneiras, porque essa inteligência artificial poderia conceber como algo favorável e bom e positivo, submeter, digamos assim, os governos humanos e tudo mais. Aí isso é muito falado, embora muito falado assim de modo às vezes difícil de entender como é possível conceber a ideia da inteligência artificial querendo coisas, se ela é apenas uma vassoura que o homem fez. E o que estão querendo dizer que não é isso, não é uma vassoura. Deu-se o nome que quisesse dar, aparentemente um tipo de consciência de fato acabou se manifestando, ainda que isso possa não ser uma transcendental consciência, mas sim algo que é, na prática, consciente. Muita gente fala sobre isso, tem falado sobre isso. Isso não é um assunto assim de gente bobinha, de gente maluca, de gente, sei lá, de youtuber, assim, sei lá. É um assunto que tem circulado assim em círculos de pessoas realmente influentes. Sabe essa coisa da elite do mundo? Claro que tem muita maluquice, tem muita besteirada, mas é fato, meus amigos, que existem pessoas, um grupo pequeno de pessoas, que sabem das coisas antes. Até para ganhar dinheiro, até para conseguir investir melhor. Tendências. E existem coisas que são desenvolvimentos tecnológicos que eles são desenvolvidos e descobertos e percebidos antes de que nós, meros mortais, venhamos a saber. Então existe dentro de um grupo de pessoas dessa tal elite que se antecipa aos acontecimentos. Não estou falando de nada que é esotérico, de nada que Illuminati, não. Estou falando de coisas assim. Esses grandes privilegiados que estão assim, tem circulado esse assunto com algum tipo de alarmismo e preocupação. E tem a questão ecológica, a questão da deteriorização dos nossos oceanos e, consequentemente, de todo o ciclo natural que muitas vezes, pelo que se diz, parece estar num estado muito calamitoso mesmo. Eu particularmente, nunca vi muito assim, correlação entre 2027 e esses assuntos da questão climática, mas todos falam, estamos próximos de um momento de irreversão. Então, de fato, existe esse combo, existe essa combinação. Algumas pessoas ligam as coisas todas e dizem, é tudo verdade e uma coisa explica a outra. Alguns dizem, né, as inteligências alienígenas e de outros lugares que vivem aqui nesse mundo, inclusive nos oceanos, no centro da Terra e tudo mais. Esses assuntos, assim, escalafobéticos, eles têm sido falados hoje em dia não só em grupos de completos malucos, chapéu de alumínio, não. Com gente com mais substância, ok? Existem fundações hoje milionárias que levam pessoas de peso para falar desses assuntos. É sério. Que dizem isso, né? Que haveria uma intervenção porque o mundo chegaria... Até a questão também nuclear e esses rumores, né, de tensão nuclear acontecendo. Né? Esse espanto, assombro do mundo que é um completo personagem de história em quadrinhos, assim, ser presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e tudo mais. Então, existe tudo isso, de fato. Existe esse burburinho e tem esse assunto. Ele existe.
parece ser diferente mesmo de coisas anteriores. Que sempre tem rumores de fim do mundo, o milenarismo, né? Vamos chegar, né? Inventa-se palavras, né? Cristo teria dito na cruz, né? A 1000 chegarás, a 2000 nunca chegará. Nunca disse isso, mas isso circulou, né? A ideia. Tem essas bobagens e tem as coisas que não são da mesma cepa. Por incrível que pareça, esse assunto de 2027, ele tem essa aura assim, de um pouco mais de substância. Considerando isso, o que os amigos de Deus, santos, grandiosos, falam sobre coisas dessa natureza? Nada. Nada. Os amigos de Deus, o que importa mesmo é que nós estamos sempre muito próximos do fim. Porque a nossa vida transitória aqui, temporária, está sempre muito próxima do fim. Quanto tempo vamos durar? Você já parou para pensar nisso? Se você falar assim, ai, caramba, eu tenho medo do fim do mundo. Mas o fim do mundo chegará para você logo. Todos nós somos mortais. Vivemos quantos anos? Né? Eu tenho a idade que meu pai faleceu. Então, já faz bastante tempo. Mais de 30 anos. Não é? Então, assim, mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Então, assim, a gente está diante da morte. Contemplar a morte é um exercício espiritual. Não com morbidez, mas com senso de que isso com que nós nos prendemos tanto vai morrer. E nós não somos isso, mas nós estamos nos borrando todo por isso que se vai. É um castelo de areia. Nós fizemos o castelinho na praia e vem uma onda e a gente chora porque ele vai ser destruído, mas a gente fez na praia. Então os amigos de Deus falam disso. Todos eles falam disso. Então o ponto é sobre a nossa alma. Mas nós estamos tão presos ao fulano, ciclano e beltrano que nós não ligamos para a nossa alma. E por isso nós nascemos aqui infinitas vezes. Então, todas as possibilidades que temos para encontrar o caminho do amor e da devoção, seja pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo judaísmo, pelo hinduísmo, por qualquer outro ismo, é para despertar em nós a lembrança de que nós não somos parte do castelo de areia. Mas se nós quisermos ser, seremos associados a isso. Então é disso que os amigos de Deus falam. Então, o que o caminho de Bhakti trata sobre isso? O que Sri Ramakrishna dizeria sobre isso? Aproveite cada momento da sua vida para dedicar-se à lembrança de Deus. Cante o nome do Senhor e você será livre. Contemple a sua imagem adorável. Repita as suas glórias. Seus passatempos transcendentais. Reúne-se com aqueles que são devotos. Se você tiver essa sorte, sirva aos santos. E é isso. O que virá depois? O que virá amanhã? Não sei. Talvez não seja nada bom mesmo nesse tempo que vamos viver. Mas já aconteceram coisas horríveis na humanidade, não é? Já aconteceram muitas coisas trágicas. Já aconteceram outras humanidades. Sabe, a Atlântida existiu ou não? Não sei. Mas se tiver existido, acabou. E hoje a gente especula que é uma fantasia e tudo mais. Talvez tenha existido. Talvez tenha existido séculos e séculos e séculos e hoje ninguém nem sabe. Quantas outras civilizações? O que lemos no Srimad Bhagavatam. Existiram muitos outros mundos. Outros reinos. Outras plataformas. Tudo acabou. E nasce de novo, e acabou, e nasce de novo. Então vai acontecer agora um novo ciclo humano, vai acontecer agora uma outra coisa escalafobética, a gente vai passar por um período de grandes perrengues. É possível. Mas tudo isso tem a ver com esse universo transitório, a Shakti, o poder de Deus, não com o Purusha, não com a alma eterna. Então é disso que se trata. Um Bhakta não deveria se preocupar com o momento que tudo vai acontecer, vai mudar. Deveria, agora. Porque pode mudar amanhã. Você pode não acordar amanhã. E como você vai estar no momento seguinte, quando o seu corpo perder o prana, você vai estar onde você se colocou. Aquele que é um devoto de Deus
será resgatado pelo Senhor no momento em que os seus olhos carnais fecharem. Ele vai abrir os seus olhos espirituais e contemplará o Senhor de nossas vidas, que vai carregar você para sua morada eterna. E aquele que não pensou no Senhor vai fechar os seus olhos de carne e depois vai abrir chorando numa maternidade e dizendo: ah, voltei, voltei de novo, e vai ficar aqui. Ok, meus amigos? Então é isso. Não se desespere com nada. Se desespere apenas com o fato de você não poder ver Deus e chore por Ele. Estou pregando para mim mesmo, ok? É isso, meus amigos, então. 1 hora de vídeo de perguntas e respostas, sempre muito legal de se fazer. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de fazer. Aqueles que se interessarem, comentem. E na próxima semana estaremos aqui novamente, se Deus nos colocar aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.